Nosso tema agora, educação. O governo do estado de São Paulo anunciou hoje que será obrigatório o retorno presencial de alunos da rede pública e privada. Os alunos deverão voltar na próxima segunda-feira, dia 18 de outubro. Até o dia 3 de novembro, os protocolos sanitários serão mantidos e, inicialmente, o distanciamento de 1 metro também estará em vigor. Para escolas da rede municipal que possuem um conselho de educação, a regra de distanciamento será determinada após a análise desse grupo de profissionais. Apenas os estudantes que apresentarem justificativa médica poderão seguir com os estudos remotos. Segundo o governo, a frequência dos alunos da rede estadual tem ficado entre 65% e 70%. Segundo o secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares, 97% dos profissionais de educação estão com o esquema completo de vacinação contra a Covid-19 na rede estadual. Entre os adolescentes de 12 a 17 anos, 90% já tomaram a primeira dose da vacina. A frequência escolar é exigida por lei no Brasil, mas foi flexibilizada por pareceres dos conselhos de educação por causa da pandemia. Rocieli diz que agora serão feitas adaptações nessas regras e as escolas poderão voltar a acionar o conselho tutelar para informar quem não está indo presencialmente. E aí, Augusto, o que achou da decisão? Volta obrigatória às aulas. Até que enfim, né? Até que enfim. Vamos ver se o pessoal aí do governo toma vergonha e impõe o que está previsto na Constituição, inclusive. Está já demonstrado, está comprovado, que a criança que hoje tem 10 anos, ela está pior do que era aos 8. Andou para trás, regrediu. Então, nós estamos formando gerações que não terão conhecimentos suficientes para concorrer com os que terão aulas presenciais durante o tempo todo. É isso que está acontecendo. Agora, os professores, eles não querem, os professores que trabalham nas escolas públicas, não estão interessados em resolver o problema. Eu vou dar um exemplo de uma garota que eu conheço, uma mulher, já mãe de 2 filhos, junta na escola, conheço há muito tempo. O filho vai para uma classe e são só 2 os alunos. Eles têm que ir uma vez por semana ou 2, uma coisa dessas. Nos dias restantes não vai ninguém. Por que os professores não se dispõem a acolher essas 2 crianças todos os dias? Não, eles têm de ficar em casa e a escola fica deserta. Portanto, acabou qualquer tipo de desculpa, a menos que eles provem que o último reduto do vírus chinês são as escolas brasileiras, as escolas para crianças. O que está acontecendo lá? Algum surto? Vai ter que vacinar todo mundo lá também? As crianças não entram porque não tem passaporte sanitário? É muito cinismo. Tá? Nós estamos perdendo gerações. É um crime contra uma geração de crianças. Tá? Os pais contribuíram, muitos pais contribuíram fortemente para isso. Alheios às evidências de que as crianças estão muito menos expostas ao coronavírus do que os brasileiros de outra idade. Isso está comprovado. Agora, está na hora de retomar. Isso aí, pegar a turma da universidade e também enquadrar. Eu tenho o pessoal que entrou na faculdade, em faculdades de medicina há 2 anos, para começar o curso em 2020, eles já estão indo para o 3º ano sem que eles tivessem tido uma única aula prática. Eles nem sabem como é que é a universidade onde eles vão estudar, ou a faculdade. Dá para ter esse tipo de médico exercendo a profissão? Esses caras não conseguem atender nem alguém que está com gripe, tá? Nem resfriado eles conseguem atender. Ou eles vão fazer cirurgias de alto risco, se eles não sabem nem qual é a diferença entre um bisturi e um canivete. Não sabem. E é essa a situação do Brasil. Diga, Zé. Olha, Vitor, é até difícil de fazer um comentário assim. A educação, ela é, assim, o principal ponto para qualquer civilização.
E nem estamos falando apenas na atividade econômica, na garantia de um posicionamento na sociedade futuro, mas simplesmente como conhecimento. O conhecimento ele é muito completo, necessário, melhora a sua qualidade de vida, a qualidade de convivência e a qualidade de entendimento do mundo. O Brasil já estava na rabeira em se tratando de educação. Nunca por aqui esse assunto foi o principal e encarado como sério. A primeira vez que se falou na educação como prioridade foi no governo Fernando Henrique, Paulo Renato, todos na escola, né? Isso a gente tem que admitir, que houve sim, a partir daquele ponto, o primeiro degrau da educação no Brasil. Eu li atentamente estudos do IPEA sobre os resultados últimos de avaliações da educação no Brasil e comparações entre escolas, até algumas do interior do Ceará, Sobral, por exemplo, com escolas caríssimas de Rio, São Paulo, e as conclusões do IPEA são de que um dos pontos do futuro da educação é a constância. É uma política duradoura, a longo prazo, que ultrapassa vários governos. A educação não é uma corrida de 100 metros rasos, mas uma maratona, né? E no Brasil, os governos interrompem processos educacionais. Então, isso provoca-se uma dificuldade. O Todos pela Educação mostra claramente que os nossos melhores alunos estão ali iguais aos piores alunos da Europa. Isso já está comprovado através, evidentemente, de avaliações de resultados, né? E quando a gente vê que, tudo bem, que alguns países no mundo inteiro ficaram atrasados na educação, a gente vê que no Brasil, na média geral, está muito acima do nível de fechamento das escolas durante a pandemia. Foi o primeiro que fechou. Eu não vou me cansar de dizer aqui que a gente viu em alguns estados, e eu cito o Paraná, não havia nenhum caso no estado, não havia nenhum caso confirmado, não é morte, não, caso confirmado no estado, e as escolas já estavam fechadas. Universidades fechadas sem nenhum caso no estado. A lógica seria o seguinte: um caso na escola, se isola, investiga aquele caso, né? Se o segundo pode ser que fechar aquela sala de aula ou a escola, mas não. Houve um fechamento geral. O prejuízo maior é o seguinte: você passa o sinal para o aluno que está em formação que a educação não é tão importante assim e que você faltar de aula é normal, qualquer problema você falta de aula. Quer dizer, tirou aquela ideia de todos na escola como uma obrigação, independente de quem seja, né? A ideia era, inclusive, punir, como em alguns países, o pai de um aluno encontrado fora da escola. Aquele primeiro passo que eu citei aqui no governo Fernando Henrique, da educação de todos na sala de aula, todos na escola, não foi seguido, que era o seguinte: colocar qualidade, já que todos estavam na escola, qualidade, através de remuneração de professores, mas não é só isso, né? Alguns estados pagam bem e a qualidade prestada não é melhor do que pagam menos, mas é um sinal, né? E comprometimento de todos. Quando eu digo todos, é professores, pedagogos que trabalham na escola, diretores e assim por diante. Mas por que eu estou dizendo esse contexto geral? É de que passou a mensagem de que é simples fechar uma escola e de que não é tão grave assim o aluno não ir na escola. Então, como diz a linguagem popular, demorou e muito. Esta obrigatoriedade de volta já tinha que estar há muito tempo. Gente, nós já estamos indo em shows, bares lotados, restaurantes lotados. E os alunos fora de sala de aula? Não estou entendendo. É isso, Ana. Passou da hora da volta presencial? Lembrando, né, Vitor, que essa faixa etária, né, a faixa de crianças e adolescentes, é uma faixa etária que crianças e adolescentes saudáveis, eles passam de uma maneira bem mais branda, né, pela Covid, isso já demonstrado aí por inúmeros estudos. E esse ponto que o Augusto disse é muito importante sobre
como essa geração vai regredir alguns anos, né, na educação. Eu estava assistindo esses dias uma entrevista do Dr. Paulo Teles, né, que é pediatra, faz parte daquele grupo Ciência pela Escola, e os dados do Dr. Paulo Teles são alarmantes. Ele fala muito no aumento, né, na taxa de evasão escolar, né, depois dessa pandemia. E aí a gente vê que essa turma toda, e a semana passada nós tivemos também aquele embate em relação ao veto do presidente para os absorventes, né? Veto que explicitava exatamente, questionava de onde tiraremos esse dinheiro. Nós discutimos aqui, as pessoas, né, opostas ali, os opositores ao governo, dizendo que o presidente era sem coração, porque crianças e meninas, adolescentes aí de baixa renda não têm condição de ir à escola, de frequentar a escola se não tem absorventes. No entanto, o Dr. Paulo Teles mostra que 70% das crianças que, infelizmente, regressarão aí academicamente, 70% são negros ou pardos, e nós não vimos essa mesma turma da semana passada preocupada com isso, com os negros, pardos e crianças e adolescentes de baixa renda fora da escola, e quanto tempo eles demorarão agora no futuro para tentar chegar perto de onde eles estavam ou de onde as outras crianças de classes média e classe média alta estarão daqui a 1 ano, 2 anos. Dr. Paulo Teles fala também do aumento importantíssimo, isso nós estamos discutindo aqui essa semana na escola da minha enteada, por exemplo, o aumento da ansiedade, depressão, a taxa de suicídio entre crianças e adolescentes. Dr. Paulo Teles diz que a taxa aumentou de maneira muito importante, né, dentro de toda essa pandemia, desse ano e meio aí. Dr. Paulo Teles fala também do papel fundamental da escola na proteção de crianças, do aumento de quase 20% em violência doméstica, exatamente porque é ali na escola, Vitor, que professores muitas vezes interrompem esse ciclo de violência doméstica contra crianças e adolescentes, e que o estresse tóxico desestrutura a atividade cerebral. Esse ponto que o Augusto tocou é importantíssimo. Quantos anos, né, serão levados aí para que essa geração possa tirar esse prejuízo acadêmico, intelectual e até físico, né, desse tempo todo, quase 2 anos aí sem escola presencial?